Um discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e segue as palavras e o exemplo desse mestre. Portanto, ser um discípulo é estar em um relacionamento, é ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o mestre. Ser discípulo de Jesus Cristo é ter um relacionamento com Jesus, é imitá-lo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ninguém pode se dizer discípulo de um mestre se não estiver pronto para ouvi-lo. Ouvir Jesus é o que um discípulo cristão faz. Quando Jesus fala, o discípulo ouve. O discípulo se apega a cada palavra do mestre, como se essa palavra fosse pão para os famintos ou água para os sedentos. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos no Monte da Transfiguração, Deus Pai falou do céu com uma ordem clara: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você não pode ser um cristão e não ouvir Jesus. Quando Jesus chama seus discípulos, Ele os chama para aprender e também para ouvir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O discípulo é um aprendiz, e as palavras de Cristo carregam peso com elas. Aprender com Cristo é o maior desejo do discípulo, é o fundamento de tudo que ele acredita. As palavras do seu mestre são o seu pão diário. Ele medita sobre elas dia e noite. Ninguém pode realmente se chamar discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. O discípulo é aquele que realmente coloca em prática o que aprendeu. Para o discípulo, a obediência não é opcional. Jesus provou ser digno de toda a obediência. Quando o casamento em Caná ficou sem vinho, Maria, mãe de Jesus, disse aos servos da casa para fazer tudo o que ele disser. Colocar os ensinamentos do mestre em prática é fruto do verdadeiro discipulado. O próprio Jesus declarou que aqueles que o amam evidenciam seu amor por ele, guardando seus mandamentos. Discípulos que oram, igreja que se multiplica. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, sendo o meio pelo qual o servo se comunica com Deus. Através da oração, expressamos nossa adoração, confessamos nossos pecados, agradecemos pelas bênçãos recebidas e intercedemos por nossas necessidades e pelas dos outros. A oração tem papel essencial na vida de todo cristão. Através da oração podemos obter sabedoria e orientação divina. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Deve gerar em nós um zelo pela glória de Deus, amor e submissão por seu reino, e uma vida extraordinária vivida sob o poder de Deus, para conhecer Jesus, pregar o Evangelho, viver em comunidade e servir no mundo pelo poder do Espírito Santo. Não existem verdadeiros discípulos sem uma vida de oração. Não existe igreja forte sem discípulos que oram. O verdadeiro discípulo não vê a igreja como lugar de pessoas que permanecem passivas. O discípulo busca o crescimento espiritual e a transformação de caráter. Não vê a proclamação do Evangelho apenas em convidar alguém para o culto, mas sabe que a verdadeira transformação acontece quando alguém é acompanhado, ensinado e desafiado a crescer. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia a homens fiéis, que sejam
Se preocupa com o ensino, transmitindo conhecimento, mas sendo exemplo, um modelo a ser seguido. O discípulo que ora tem compromisso, envolve tempo e dedicação para que haja crescimento real. O chamado de Jesus é claro: sejamos discípulos e façamos discípulos. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A transformação de um discípulo é evidenciada pelo caráter moldado à semelhança de Cristo. Discipulado não é apenas ensinar a doutrina, mas também lapidar o coração e alinhar as atitudes à vontade de Deus. O verdadeiro discipulado leva à maturidade espiritual e ao compromisso de multiplicar o reino de Deus. O discípulo que ora está disposto a compartilhar a sua vida com aqueles que ele está disposto a discipular. O que estamos dispostos a compartilhar? O discípulo que ora é alguém acolhedor, ajudador, intermediador, intercessor, facilitador. Qual dessas características tenho desenvolvido como discípulo que ora? O discípulo que ora não é alguém egoísta, mas é um promotor de talentos. Tenho visto o potencial dos que estão ao meu redor? O discípulo que ora não desiste quando tropeçam aqueles nos quais investiu seu precioso tempo. Tenho buscado aqueles que vacilaram, que se afastaram, que estão caídos. Pedro foi o instrumento que Deus usou para abrir a porta de conversão aos gentios na casa de Cornélio. Barnabé investiu em Paulo. Paulo investiu em Áquila e Priscila. Áquila e Priscila investiram em Apolo. Apolo investiu nos judeus da Acaia. E nós, em quem temos investido? Cada um de nós é capaz de fazer discípulos e se multiplicar. Você pode ser um André. Quem foi o André que Deus usou para levar você a Cristo? Quem foi o Barnabé que Deus usou para te discipular? Quem será o Timóteo, Tito, Lucas, Áquila e Priscila, nos quais você vai investir tempo de qualidade para compartilhar sua vida? Desperta a primeira igreja batista em Quaraci. Levanta os vossos olhos e vê os campos brancos para a ceifa. O Senhor continua a perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Precisamos de discípulos que oram para nos tornarmos uma igreja que se multiplique. É hora de responder como verdadeiros discípulos: eis-me aqui, envia-me a mim. Que em 2026 sejamos discípulos que oram para nos tornarmos uma igreja que se multiplica. Amém. Glória a Deus. Aleluia.